Muito bem, estamos no ar aí com mais um quadro do programa História da Minha Cidade, com ele, professor Francisco Artem. Olá, olá. Olá, olá, tudo bem, Soninha? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ótimo. Estamos aí nos preparando para o final de semana. Com certeza. Muita movimentação. Sexta-feira, dia 7, já cria um friozinho na barriga esperando o final de semana, né? Ufa, né? E já nós vamos comemorar no domingo, 9 de julho. 9 de julho. Né? E o pior é que nós não chegamos ao final da nossa história ainda. Então, é tanta história, não é verdade? E tem um ditado que fala, história puxa história. E é verdade. A gente começa, né? E aí vai e vem. E a Soninha fala muito, então Sim, aí já emenda as Nossa. coisas, essa história. Mas nós estamos chegando aí, talvez a gente avance segunda ou terça para encerrar a série do 9 de julho. Bom, ontem nós mostramos, né, um documentário que nós fizemos, que foi exibido pela TV Cultura, Rede Cultura de televisão, foi por todo o Brasil, mas não foi só. E um dos documentários que nós fizemos teve assim o maior sucesso, está ainda na internet, no YouTube, foi apresentado pela Rede Cultura de TV, foi um específico sobre a Maria Esguaçábia. Eu acho que é um ponto central aqui da nossa história aqui em São João. Uma das grandes curiosidades, nós tivemos várias, mas uma das grandes curiosidades foi, sem dúvida nenhuma, a história da Maria Esguaçábia, não é? E também mereceu um documentário, desculpa a falta de modéstia, mas ficou muito bom esse documentário, porque ele teve dramatização, as falas delas, né, porque ela deixou várias coisas escritas, ela escrevia muito bem, ela lia muito bem, ela era uma professora, era uma pessoa preparada, ela lia muito, então ela tinha um vocabulário rico, né? Depois da Revolução, ela terminou a vida como inspetora de aluna, porque ela foi perseguida muito por ter participado da Revolução de 32, né? E de ter feito um dos maiores feitos de 32, que foi prender um alto patente do Exército de Minas Gerais. Mas nós fizemos um documentário que ficou muito bonito, com entrevistas, com o filho dela falando, com a interpretação da própria Maria Esguaçábia. Enfim, a gente gostaria de mostrar a primeira parte deste documentário hoje. Então, você que comanda o nosso programa aqui, a gente submete aqui ao teu comando. Podemos apresentar já? Agora, começamos? já, estou super curiosa. Então vamos ver a primeira parte de Maria Esguaçábia, que se tornou soldado. Os amigos da AM 970 vão ouvir, os amigos da Connect TV, da rede Piratininga e do aplicativo Piratininga vão poder ver e ouvir. E depois a gente dá os detalhes sobre a produção deste vídeo documentário. Vamos conferir. No monumento, logo na entrada do cemitério de São João da Boa Vista, estão sepultados os soldados sanjoanenses que morreram durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, a personagem mais marcante da Revolução está sepultada em um túmulo simples, sem nenhuma lembrança ou homenagens por seus feitos heróicos. Neste túmulo simples estão os restos mortais de Maria Estela Rosa Esguaçábia ou Soldado Mário, nome masculino que lhe foi dado para que pudesse lutar nas trincheiras. A história de Maria Esguaçábia na Revolução de 32 começa ali, naquelas montanhas, na divisa São Paulo, Minas Gerais, na fazenda Pauliceia, onde ela era professora primária. A Revolução de 32 teve início no dia 9 de julho. São Paulo se revolta contra o governo de Getúlio Vargas e luta para que o país tenha uma nova Constituição. O conflito fica dramático para os paulistas quando Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso rompem acordo com São Paulo, aliando-se às tropas getulistas. Todo paulista sabe ser pobre como um xó, para com esta pobreza alcançar a riqueza maior.
a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória. São João da Boa Vista é uma cidade estratégica por estar na divisa com Minas Gerais. É possível prever que será palco de violentas batalhas. Em São João, o governo paulista instala uma de suas mais importantes colunas, a coluna Romão Gomes. O primeiro conflito na região de São João da Boa Vista foi na Cascata, marco divisório entre os dois estados. Derrotados nesta primeira batalha, os soldados paulistas se concentram na fazenda Pauliceia. Daqui é possível avistar a Serra da Mantiqueira. Nessas montanhas fica Minas Gerais. Nesta casinha branca funcionava a escola rural onde Maria Esguaçábia lecionava e morava com a filha de 9 anos. A professorinha rural, filha de imigrantes italianos, ficou viúva no 5º mês de gravidez. Sozinha, cuidava da única filha, dando aulas nesta bucólica fazenda. E a vida sossegada iria mudar radicalmente com a Revolução. Entre os soldados paulistas, que ficam aquartelados na fazenda, está Antônio, irmão de Maria. Pela janela da escola, a professora acompanha a movimentação dos paulistas. Foi quando vê um sentinela desertar. O administrador da fazenda deu ordens para abandonar o local porque estava no centro do combate. Dali eu podia ouvir os bombardeios. Quando vi os soldados desertar jogando sua arma no mato, fiquei indignada. Se pudesse, alcançaria o patife e lhe daria umas bofetadas. Porém, na hora, nem dava para pensar. Havia grande agitação entre os soldados. Logo descobri que a tropa iria avançar, sair das proximidades da fazenda. Decidi acompanhar o meu irmão. Deixei minha filha com o administrador. Voltei para encontrar o fuzil abandonado pelo soldado desertor. Vesti a fada que meu irmão me dera para lavar. E quando o caminhão dos soldados passou rente à escola, corri atrás e subi. Esse momento é o momento em que ela realmente falava com mais sentimento, porque foi um momento crucial para ela. A decisão de seguir por um ideal que ela estava colocando muita crença, de uma decisão inédita, algo muito forte, e ao mesmo tempo o carinho que tinha pela filha e ter que deixar a filha, porque era impossível trilhar os dois caminhos em conjunto. O meu pai que perguntou, para ela, eu não sei por que você teve coragem de ir para a guerra. Fui para a defesa da nossa pátria. Quero defender a minha cidade. Na confusão da partida, os soldados não notaram a presença de Maria. Antônio foi o primeiro a perceber e tentou de todas as maneiras convencer a irmã a voltar. Inútil. Maria estava decidida. Horas depois, sob o comando do tenente Mário dos Santos Meira, ela estava na trincheira. Conheci a história da Maria Esguaçábia através de um primo do meu pai, tenente Mário dos Santos Meira, que era o comandante daquele grupo de soldados aqui na região. E houve uma batalha e ele foi verificar logo após se havia tido perdas. E ao chegar perto da Maria Esguaçábia, ela, preocupada, se fez de voz bem grossa para dizer que passar por homem. E o irmão falou: ela é minha irmã, ela é mulher. E ele, muito furioso, gritou: eu não preciso de mulher, eu preciso de armas, pode voltar para sua casa. E ela pedia que não voltasse, que deixasse ela entrar nas fileiras. Numa colina banhada de luar surgiram vultos.
Mal tive tempo de pensar, uma saraivada de balas unia sobre nós. Antônio me ensinou a manejar o fuzil. O tenente Meira circulava pela trincheira dando ordens e de súbito gritou: "Fogo!" Apontei em direção aos vultos e puxei o gatilho. Atirei muitas outras vezes naquela madrugada. Quando amanheceu, o fogo cessou. Eu estava com o ombro direito roxo, dolorido, os braços exaustos, mas o coração limpo, aliviado. Foi quando o tenente Meira parou diante de mim. Meus cabelos estavam soltos ao vento. Ao descobrir que entre os soldados que haviam combatido naquela noite estava uma mulher, o tenente Meira, sem saber o que fazer, encaminha o caso para o comandante Romão Gomes, no quartel-general que funcionava no Hotel São Paulo, em Águas da Prata. Horas depois, chega a decisão. O escritor Benedito Fernandes Oliveira Cajuca, em seu livro Revolução Paulista de 32, descreveu como foi a decisão do comandante paulista. O comandante decidiu que a professora Maria devia ficar. E se aguentasse o repuxo, serviria de exemplo para os soldados medrosos. Se ela não aguentasse, poderia ir embora também quando quisesse, ela era livre para isso. Caso ela ficasse, ficaria muito feio, né, para os soldados medrosos. Então que ela fosse incorporada à 4ª Companhia do Batalhão da Milícia Civil com o nome de soldado Mário Esguaçábia. Esse momento em que ela finalmente é descoberta pelos demais integrantes da tropa, foi um momento em que ela se preocupou de verdade em que fosse forçada a sair da área de batalha, porque todos eram renitentes em dizer que ela realmente tinha que sair, que esse não era um lugar para mulheres, e ademais ela não havia sido convocada em nenhum tipo de atividade, e ela realmente temeu aí que ela fosse compelida a sair. Ela expôs toda a argumentação dela ao tenente Meira, e pouco a pouco ela foi convencendo não somente a ele, mas aos demais, de que ela tinha um ideal forte e que ela não ficaria nunca tranquila se ela não fizesse aquilo que ela tinha se proposto. Romão Gomes estava certo. Logo, Maria Esguaçábia se revela a líder da companhia e encoraja os demais soldados. O grupo participou de vários combates. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Ok, Soninha, você gostou da primeira parte aí do nosso documentário? Gostei, um trabalho muito bem feito, viu? Parabéns aí, a produção
desse vídeo, aí ficou muito bom. Nós produzimos lá no Labicom, Laboratório de Comunicação da Unify, com a participação de alunos, né? Eu estava no curso de jornalismo e teve a participação de alunos, enfim. Aí depois a gente dá a ficha técnica aí de todos aqueles que participaram. Uma curiosidade, Artem, ela foi a única mulher que... A única. De armada, tudo, que foi pra trincheira? Veja, tem outras mulheres, inclusive tem outras Marias, o que gerou muita confusão logo após a Revolução de 32. Porém, as outras mulheres faziam papel secundário, eram que cozinhavam, enfermeiras, cuidavam dos ferimentos, da rotina, vestir uma farda e ir pro fronte. E combater para as trincheiras lá. Só Maria Guaçábia foi a única paulista que fez, que realmente, comprovadamente. E ela teve grandes problemas até para provar isso, viu, Sônia? A vida dela, nós vamos ver nos próximos episódios, é cheia de injustiças. Ela sofreu demais. Primeiro, após a Revolução, anos depois, o governo paulista começou a pagar um pequeno salário, para aqueles que haviam lutado em 32. Só homens. Né? Ela não conseguia provar que ela esteve no fronte. Hoje a documentação que tem, a gente tem as fotos, a gente tem, né? Mas ela não conseguia provar. Até porque para se inscrever como soldado, nós vimos aí nesse primeiro episódio o dia em que ela se inscreveu, tudo que ela fez, como foi que ela resolveu entrar e tal. Mas na hora de se alistar, quando permitiram que ela se alistasse como soldado, ela teve que colocar o nome de Mário. Masculino, né? Nome masculino, não se admitia mulher, né? Então ela teve que adotar o nome de Mário Guaçábia. E depois, para provar que o Mário era Maria, né? Então ela só foi gozar desse benefício anos e anos depois, após muita insistência. Bom, aquele que nos ouve pela M970, aquele que nos vê pela rede Piratininga, o aplicativo Piratininga e pela Conecta TV, entender, eu tenho que se reportar à época, aos costumes da época, à tradição da época, como as pessoas falavam, como as pessoas agiam naquela época. Imagina o seguinte, uma mulher num fronte de batalha era uma coisa inadmissível. Então, hoje nós estamos aqui comemorando Maria Guaçábia, heroína, vendo seus feitos e tal. Eu acho que ela é heroína não só pelo que fez em 32, mas pelo exemplo de vida. Ela teve uma vida, foi perseguida, que nós vamos ver nas próximas edições, pagou caro essa decisão dela e interessante, Sônia, de tempos em tempos, ela merecia uma reportagem do Globo, da revista Manchete. Quando a população, quando começou a assimilar já, passou aquela euforia dos primeiros dias e tal, então começaram a se interessar já pela imagem, pela figura da Maria Guaçábia. Não é novidade, não somos nós aqui os primeiros a fazer. Já a década de 50, de 60, já era um fato curioso. Então começaram a entrevistá-la, a ouvi-la, e ela fez vários depoimentos. Esse documentário que nós conseguimos produzir para a TV Cultura, para o Labicom da Unify, é todo baseado em depoimentos dela e de personagens da época, né? E aí, quando ela começa a ser reconhecida, já é uma outra fase. Porque assim que ela retorna a São João, ela estava em Campinas quando terminou 32. E ela vem fugida de lá, porque eles querem caçá-la. Eles não estão preocupados, eles querem caçá-la, porque era uma mulher. Né? O tenente que a apreendeu de Minas Gerais chegou a oferecer um preço alto de recompensa para quem capturasse a Maria Guaçábia. Né? Ela específica. Então ela passou a ser alvo por ser mulher. Quando chega na cidade, eles perderam a Revolução. São Paulo perdeu. Né? Então ela passa anos estigmatizada, até pela própria população. Né? E começam a zombar, a gozar. Não tinham como herói nos primeiros tempos. Por quê? Porque mulher não podia participar. Então você veja toda a engenharia dela, primeiro para entrar no exército. Nossa, acompanhou aí, né? Ela entrou de súbito. Né? Ela estava ali na fazenda Pauliceia, ali estava acampado os soldados. Ela tinha 2 irmãos como soldados. Um ela tinha dado como morto, já tinha vindo uma notícia que ele estaria morto, depois, mais para frente, ele não estava, ele reapareceu. E o Antônio estava junto com ela.
Então e naquele campo, ali na Pauliceia. E ali já começam os soldados paulistas a deserdar. Havia um grande medo, principalmente dos paulistas, né? E começam a deserdar. Então, e ela era patriota. Então eu digo que ela foi herói porque ela foi até o final. Passando por tudo isso, ela jamais se arrependeu. O último depoimento dela, ela diz isso exatamente. Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo novamente. Né? E ela teve dificuldade, inclusive, ela queria ser sepultada lá em São Paulo, onde estão sepultados os combatentes de 32 no Ibirapuera. Tem um monumento lá, que a gente vai lá em frente à Assembleia Legislativa, aquele monumento de pedra que tem lá, e tem um museu lindíssimo. Quem puder, quem frequentar São Paulo, deve ir até lá, porque é muito bonito. Então, o que acontece, Sônia? Quando ela falece, ela queria ir para lá, ela deixou testemunhado isso que ela queria. Nunca aceitaram a Marisa Guaçábia lá. Tem tantos ali sepultados, a Marisa Guaçábia não, porque eles acham que não era verdadeira. É uma história tão inverossímil, tá certo o que eu falei aqui? É tão difícil de acreditar que eles não concordavam, não aceitavam a Marisa Guaçábia, nem depois de morta. E agora São João da Boa Vista comete uma grande injustiça com a Marisa Guaçábia. Uma grande injustiça. Eu já falei isso com a prefeita, falei com o Danilo, que cuida do cemitério de São João da Boa Vista, falei com a prefeita da Prata. Veja, começa o documentário mostrando como é a injustiça com as mulheres. Então você tem lá um monumento para 3 heróis, os 3 ali morreram, que eram sanjonenses. Tem até capacete lá no... Os 3 de família financeira boa, porque teve outros que morreram que não tinham uma situação financeira boa e não estão ali. Tá certo? Talvez foi o esforço da família de homenagear o seu ente ali, né? Agora, a Marisa Guaçábia está lá... num túmulo simples. Quem passar passa despercebido. Eu jamais imaginaria que ela estava ali. E você também não adianta você chegar lá no cemitério e falar, eu quero saber onde é o túmulo da Marisa Guaçábia. Você não vai achar. Por quê? Porque nem isso, eu não sei se você prestou atenção, nem como Marisa Guaçábia tem referência. É Estela. É Estela. Porque este era o nome verdadeiro dela, Estela. Quer dizer, é o nome verdadeiro não, é o nome que ela se chamou, que ela, né? No começo também explica isso, né? O pai italiano queria colocar Estela Guaçábia. O padre, na época, se dava nome de santo, tal, então o padre, não, tem que pôr Maria, então põe Maria Guaçábia. Maria Estela Guaçábia. É isso aí. Né? Eu acho que São João perde a oportunidade, porque São João coloca ali um túmulo da Marisa Guaçábia, com a divulgação aí das histórias, que a gente faz questão de divulgar mesmo, porque é um exemplo de patriotismo, de amor à cidade, né? Você ouviu aí uma amiga dela, uma vizinha, dizendo, ela dizia que tem que defender a cidade mesmo, tem que pegar em armas para defender, né? Então, você é um exemplo, quer dizer, a população, a história nossa ensina o seguinte, nós precisamos de referências. Sim. Nesse mundo de hoje, sem referências, sem pessoas para a gente nos retratar, sem exemplos para a gente mostrar, está esse caos, né? Esse caos é falta de referência. O brasileiro tem poucas referências. Nós temos aqui uma história linda, bonita, da Marisa Guaçábia. Pela primeira vez aí temos uma mulher prefeita na prefeitura de São João. Eu tinha certeza que ela iria lembrar das mulheres de São João da Boa Vista. E lembrando das mulheres, iria lembrar da Marisa Guaçábia. Era um exemplo assim de... porque esse negócio de, eu sou a favor das mulheres, mas você não basta ser a favor, você tem que dar exemplo. Você tem que valorizar as mulheres. Sim. Nós temos uma mulher com uma história lindíssima, não é? É que as pessoas não lembram, quer dizer, ela continua estigmatizada, ela continua sofrendo preconceitos, ela continua esquecida, apesar do que ela sempre foi. Agora, Marisa Guaçábia também nunca teve aí com isso. Tanto é que ela queria ter sido, ela lutou pelos direitos dela, ela queria ter sido sepultada lá no Ibirapuera, não conseguiu. E agora acho que não é o caso mais. Agora tem que ficar em São João e tem que ter um local próprio para ela, para visitação. Vai virar ponto turístico. Aqui está sepultada a única mulher de São João da Boa Vista, a única mulher de São Paulo, que se vestiu de homem, que passou por homem, que foi combater, né? Mas nós temos aqui algumas fotografias, algumas foram exibidas aqui durante o documentário, mas são fotos que nós fomos buscar
lá nos nossos arquivos para trazer e poder explicar aí para os amigos da Connect TV, do aplicativo Piratininga e da rede Piratininga. E vamos narrar para os amigos da M970. Então, uma das fotos que nós conseguimos é essa dela. Você vê que ela é branquinha, né? Ela é branca, o pai mesmo falou, né? É branca, né? Tem bem até branquinha. traços de delicadeza. Ela era uma mulher delicada. Quem imagina que ela era uma mulher masculinizada? Não, marrudinha, não. Não, ela era uma professorinha, inverso. mãe, viúva, tá certo? Ela foi por opção mesmo. Era uma mulher bonita, italiana. Sim. Tá certo? Era uma mulher de traços muito forte e personalidade fortíssima. Uma fala convincente. Ela falava muito bem. Ela colocava muito bem as palavras. Falava e escrevia. Uma mulher muito culta, que lia todos os dias, tá certo? Não tinha nada de masculinizado. Era alta, né? Então, ela é uma mulher muito bonita para a época, né? Dá para ver aí. Você consegue ver numa outra foto que nós recuperamos, ela no campo, na trincheira. Aqui ela está no bairro do Pedregulho. O bairro do Pedregulho também não conhece a história, né? E ela, interessante o poder que ela tem como mulher. Ela entra para a tropa, nós vimos aí, assistimos aí o documentário e vimos a dificuldade para ela ser aceita. Aceita, ela se torna líder desse pessoal. Ela que comandava. Olha que maravilha. Né? E ela que leva a tropa dela para a vitória, né? Para as vitórias aqui. Nessa vitória do bairro do Pedregulho, foi a batalha que teve em São João da Boa Vista, especificamente, foi a única batalha que teve. Não tem nenhuma referência no bairro do Pedregulho. Os moradores não sabem disso e não são obrigados a saber, porque não lhes foi contada. A escola não lhes conta isso. Lá na escola do bairro devia ter, né, uma aula especial sobre isso. Não lhes falam, ninguém lhes fala, mas ali teve e ali foi preso a maior patente do Exército Federal. Não teve ninguém mais importante da tropa mineira, pernambucana, no Brasil inteiro, de tão alta patente, que foi presa ali. Foi um general, uma espécie de general do governo federal. E foi ela, Marias Guassábia, que corajosamente, sorrateiramente, entra na trincheira dos adversários, põe o seu fuzil na cabeça do general e prende. E o traz do Pedregulho até aqui, ele marchando na frente e ela atrás apontando o seu rifle nas costas dele. E ele, sem saber, ele só descobriu que era uma mulher lá quando ele já estava preso no Hotel São Paulo, onde eles ficavam. E ele não estava preocupado de ter sido preso. Ele estava preocupado por ela ser mulher. Ele tentou se matar por causa disso. Quando falaram para ele, você foi preso por uma mulher, ele tenta suicídio. Né? E essa foi a tragédia dela, porque esse cara passa a ter um papel importante no governo seguinte, do Getúlio Vargas, e persegue essa mulher a vida inteira. Faz ela perder o cargo dela de professora, faz pressão para todo mundo não dar emprego para ela, e os próprios prefeitos aqui subsequentes de São João não dão emprego para ela. Você também vê aí a Marias Guassábia, ela já foi descoberta, né? Você veja que ela é uma mulher altiva, né? Uma outra foto que nós recuperamos aqui, explicando isso para os amigos da AM970. Ela está já tentando, olhando, né? Está aprendendo, falando, o que é isso, né? Porque tem uma narrativa dela do primeiro dia de batalha. Ela entrou no exército às 5, 6 horas da tarde, final, eles já estavam marchando para Venda Branca e à noite ela já estava atirando. E ela disse que ficou com o ombro todo dolorido, porque cada tiro é um baque no ombro, né? E aí ela já tirou o capacete, não há mais necessidade, tudo já sabe que é uma mulher. Né? E lembrando também que o tempo inteiro você vê o irmão dela do lado dela. Ela fica só do lado dela, tá vendo? Esse é o irmão dela. E você veja, Sônia, também nessa outra foto que nós recuperamos aqui, que é a beleza dela. Sim. É uma mulher delicada, brava. Lábios finos. Lábios finos. As mãos delicadas. Mão delicada, ela é bem branquinha. Né? Mas é uma mulher delicada, né? De traços delicados. Não é uma mulher masculinizada, como se pode pensar no primeiro momento. Porque a pessoa imagina, né? Uma mulher na trincheira, com arma. E embora líder também dele, você veja que ela se preserva, porque é sempre do lado do irmão. Ela não deixou um minuto a companhia do irmão dela, Antônio. Tá certo?
Aí está um resumo aí desse primeiro dia que a Maria Guaçábia entra na Revolução de 9 de julho de 1932. E aí, no próximo programa, na segunda-feira, a gente apresenta mais um pedaço deste documentário e vamos falar um pouco sobre os feitos da Maria Guaçábia. Quem sabe o nosso programa sensibiliza a Prefeitura Municipal a fazer um monumento lá para Maria Guaçábia, né? Para receber turistas, para ser um símbolo aqui do nosso cemitério, para valorizar também o papel de uma mulher, né? São João é uma cidade que tem tantas mulheres heroínas, né? Eu acho que é a cidade que mais tem mulheres heroínas. As nossas referências são muito mulheres. Vamos lembrar a Pagu, sim, né? Vamos lembrar a Guilmar Novaes, a Tarsila. Não, a Tarsila não era São Joanense, não. Mas são mulheres fortes, que fizeram a nossa história, tá certo? Dona Tita, a Beloca, aí vai, tá certo? Mulheres revolucionárias. Então tem que valorizar as mulheres, né? Fala tanto de valorizar a mulher, cria cota na política, cria isso, cria aquilo, mas não se valoriza efetivamente o papel da mulher. Só uma explicação necessária também, vocês ouviram aquelas musiquinhas, né? Os toques, né? De tambores e tal. Todas músicas da época. Tudo original. Tudo original. E isso mexia com o imaginário da população. E também, conforme eu já disse, reportando a época, era uma época que as pessoas adoravam palavras enfeitadas, né? Palavras, enfim, adoravam os discursos, paravam para ouvir as pessoas falando. Era a época da oratória, as palavras bonitas, inflamadas, né? Inflamadas. E havia assim comícios em cada esquina de São João naquela época, que antecedia 32. Hoje, por exemplo, dia 7, a cidade estava pegando fogo. Todas as esquinas, alguém gritava, alguém falava, alguém conclamava, já estava uma movimentação dos exércitos, os voluntários se organizando. Então isso era no estado de São Paulo todinho, né? E tem vários poetas da época. Aqui nós tínhamos o doutor Emílio Lanzac, que escrevia brilhantemente no jornal na época, que conclamava o povo a participar. Mas tem aqui, me permita, Sônia, mais um minutinho só para encerrar, um dos poemas mais famosos, mais bonitos, que serve para mostrar o espírito de 1932 na visão paulista, de nós paulistas. E porque ainda hoje se fala e é feriado no 9 de julho. Esse ano não vai ser, né? Cai no domingo, Domingo. Né? Cai no domingo. Mas por que é feriado 9 de julho? O espírito, né? Mas São Paulo perdeu e está comemorando, está falando? Pois é o espírito que, segundo consta, prevalece sobre até a guerra ou a derrota no campo de batalha. Um dos poetas famosos de 9 de julho é o Paulo Bonfim, que inclusive chegou a participar da Academia Paulista de Letras, né? E ele faz aqui um poesia, só vou ler um trecho, obviamente, cujo título é Sempre 9 de Julho. Olha que bonito o título. Então ele escreve assim, enquanto houver injustiça, enquanto houver sofrimento, enquanto a terra chorar, enquanto houver pensamentos, enquanto a história falar, enquanto existir beleza, enquanto florir paixão, enquanto o sonho só for sonho, enquanto existir saudade, enquanto houver esperanças, enquanto os mortos valerem, é sempre 9 de julho. Muito bonito. Lindo, né? Lindo. Então, é sempre 9 de julho, que seja sempre 9 de julho. Maravilha. Tá certo? Muito linda a história aí de Maria Guaçábia, a Revolução de 32. A gente vai dar continuidade até terminarmos aí esse episódio, né, Atem? Sim, julho é julho, né? Vamos continuar, pelo menos até na próxima terça-feira, para a gente poder fazer esse resumo, para São João entender como São João foi importante, como teve momentos importantes, para não cair no esquecimento, né? A gente cai, as pessoas esquecem seus heróis, esquecem suas referências. Nós chegamos aqui na cidade, achamos que a cidade está pronta para nós. Quer dizer, mas alguém fez, alguém lutou, alguém deu vida, né? Então a gente tem que lembrar dessas pessoas. Seria muita ingratidão se nós não lembrássemos. Tá Certíssimo. Bom? Vamos valorizar as mulheres, viu? Um bom fim de semana. Até segunda. Até segunda-feira. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Hoje, amanhã e sempre.